Senhor Deus Todo-Poderoso, à medida que nos preparamos para ouvir esta mensagem, pedimos Tua graça e iluminação, que ela seja uma fonte de sabedoria e inspiração, guiando-nos na jornada da vida. Capacita-nos a absorver os ensinamentos com clareza e a aplicá-los em nossas vidas diárias, para que possamos crescer em compreensão e bondade. Que cada palavra toque nossos corações, renovando nossa fé e fortalecendo nosso espírito. Amém. A gente sabe que na nossa vida, o desafio constante de se manter sem desistir é bravo, não é brincadeira. É mais fácil desistir. Continuar, perseverar, custa caro muitas vezes para nós. E eu sempre digo que o grande perigo na vida é quando a gente não percebe que está desistindo. Essa é a desistência perigosa. É a desistência velada. É aquela que a gente corre o risco de fazer sem perceber que está fazendo. Hoje você vê as pessoas muito indispostas a terem de passar por sacrifícios, por lutas, né? Porque a gente tem sido semeado por essa mentalidade, a felicidade como uma mágica, ou até mesmo a oposição da felicidade com o sofrimento, né? Como se o sofrimento fosse uma oposição à felicidade. Quando na verdade o sofrimento tem toda uma dimensão terapêutica que quando bem vivido ele é capaz de provocar grandes transformações para que a gente nunca mais, para que a gente avance tanto, para que a gente nunca mais se reconheça naquele primeiro momento quando o sofrimento nos alcançou. Tamanho é o poder transformador que o sofrimento tem. E se você começa a entregar os pontos, se você começa a desistir, daqui a pouco você não tem mais condições de vencer. Por quê? Acostumou-se com a desistência, acostumou perder. Foi abrindo mão de coisas preciosas, de situações preciosas, de pessoas preciosas, de realidades preciosas, porque não estava atento com o jogo que estava acontecendo. Não permita que esse pessimismo fique tomando conta de você. Assim como o atleta precisa descobrir os recursos para ele chegar no pódio, na nossa vida é do mesmo jeito. Qual que é o pódio a que nós precisamos chegar? É a realização humana. Sabe, de você jogar fora todos os pensamentos que não valem a pena, né? Tudo aquilo que ao longo do dia foi desagradável. Para isso a gente reza, para isso a gente tem de meditar, para isso a gente faz silêncio. E essa é a presença de Deus na nossa vida, para fazer com que cada vez mais nós estejamos puros. Eu gosto dessa expressão do Salmo. Fazei o meu coração ser puro, dai-me um coração puro. O que é ter um coração puro? É ter uma cabeça que está repleta de coisas puras, boas. Não vou deitar levando as minhas mágoas, os meus ressentimentos. Meu Deus do céu, como a gente se agride nesses momentos, né? Como a gente perde uma boa noite de sono porque a gente levou os lixos que julgaram sobre nós, as fofocas que fizeram sobre nós, os comentários maldosos que fizeram sobre nós, ou até mesmo ocupamos o momento do descanso da noite para ficar alimentando essa bobageira toda. Não. E às vezes a gente vai fazendo escolhas, a gente vai julgando de um jeito que a gente não percebe que está perdendo. Aí de repente quando você nota, o déficit já é muito grande, o prejuízo já é muito grande. Aí você olha para trás e diz aquela velha frase: meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Por que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Por que eu não fui mais próximo? Por que eu não trabalhei menos? Ou por que eu não trabalhei mais? Por que eu não me dediquei mais a mim? Aos meus projetos? Por que eu não fui capaz de me amar um pouco mais? E assim, consequentemente, eu ter condições de amar um pouco melhor os que estavam ao meu redor? Por que eu não tive disposição de lidar com aquele defeito tão horroroso que eu tinha e que hoje está muito pior do que naquele tempo da juventude? Por que eu não tive coragem de ser verdadeiro comigo, com as pessoas que estão ao meu redor? Por que eu não olhei de frente para o meu limite, para a minha limitação?
Minha gente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos fazer essa cobrança. Muitas vezes a gente não tem tempo de saborear o que de fato a gente pode na vida. Porque a gente vai vivendo um processo pessimista em tudo. Então você começa a fazer do pessimismo o seu óculos. Veja bem, quando eu coloco o meu pessimismo diante de tudo que eu vejo, tudo eu vou interpretar assim: eu não vou dar conta, eu não posso, eu não sei. E às vezes isso a gente arrasta, a gente permite que do temperamento tome conta de nós. Mas temperamento tem que ser trabalhado. Fico pensando, nas dificuldades que cada um de nós passamos. Quanto sofrimento você já enfrentou? Quantas coisas foram difíceis para você? Momentos dolorosos que você precisou enfrentar? E porque enfrentou bem, porque extraiu aquela dimensão pedagógica do sofrimento, hoje você tem uma grandeza na sua alma, na sua maneira de pensar, na sua maneira de olhar para o outro, que você deve àquele tempo de sofrimento. A gente vira outro depois do sofrimento, bem vivido, bem experimentado. Aí você experimenta a simplicidade do jogo, em que você, sem a necessidade de muitas artimanhas, cumpre bem o papel de ser quem você é. Às vezes isso faz falta para mim, e sei que isso faz falta para você também. Sei que às vezes a sua vida tem muita coisa acontecendo em torno dela, mas eu tenho medo que você não esteja em tudo isso que está acontecendo em torno dela. Tem muita gente que olha para a vida do outro e acha que o melhor é ser aquilo. Não, o melhor é ser o que a gente pode. Não adianta nada você querer ficar vendo o outro e querendo ser o outro, não adianta. Isso só vai lhe trazer infelicidades. E para de se comparar, porque às vezes a gente se compara o tempo todo. Sabe, minha gente, eu tenho pedido muito a Deus de me dar a sensibilidade de perceber a vida que eu estou vivendo. Eu não quero viver sem perceber a vida. Eu não quero correr o risco de que a pressa dos meus dias venha me retirar a capacidade de saborear cada momento que eu posso viver. Quantas vezes nós nos sabotamos com sentimentos ruins, mesquinhos, ciúme. Eu tenho ciúme de tal pessoa. E aí eu começo a alimentar aquela coisa ruim dentro de mim, doentia. E porque é doentio, me adoece. Aí a gente fica amargurado. Por quê? Porque você não alcançou o seu objetivo. E o ciúme mostra para você que você não alcançou aquele objetivo, de ser dono do outro ou de querer o outro para você. Inveja. Quantas vezes nós deixamos de vencer porque nós paramos na inveja que a gente tem do outro? De nada vale eu proclamar que Jesus é vitorioso, que Jesus está ressuscitado, se eu não buscar a minha parcela de ressurreição a cada dia, a cada instante. Essa é a dimensão positiva do sofrimento dentro do cristianismo. O sofrimento é um processo reparador, ele nos transforma. A Sagrada Escritura fala muito disso, salmos, Tantos salmos nos ensinam a sofrer, Tantos salmos são um alento para nós no momento em que a vida está sendo difícil. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale das sombras, ainda que eu passe pelo lugar onde é impossível passar com os braços abertos, por exemplo, tamanha estreiteza, eu quero ir, e o Senhor está comigo, o Senhor me fortalece. Você não pode se sabotar, você não tem o direito de viver se sabotando. É impressionante como às vezes o processo da sabotagem, ele é inconsciente. Tem gente que se autodestrói sem saber que está fazendo isso. Os vícios, se você for pensar, o que é o vício na vida de uma pessoa? Está se sabotando. Se eu acendo um cigarro, que eu sei que está cheio de substâncias nocivas a mim, e eu jogo aquela fumaça tóxica para dentro do meu organismo. Quantas pessoas com câncer? Por quê? Porque se alimentaram mal, porque não fizeram a coisa certa, porque permitiram que o estresse fosse muito maior do que deveria ser, porque é inevitável, é claro que a gente se estressa.
Mas quando você eleva o estresse a níveis muito altos, quando você não cria o seu espaço para o seu descanso, para a sua reflexão, para a sua parada, você corre o risco de estar alimentando doenças. Sabotagens, minha gente, que nós vamos fazendo. O álcool. Quantas famílias sendo destruídas pelo álcool do pai, ou da mãe, ou de um irmão. Alguém na família que está sendo sabotado pela droga. Coragem. Queira a saúde. Queira a vida saudável. Porque Deus presente no nosso coração nos motiva a isso. A gente fazer com que cada vez mais as nossas escolhas sejam pela vida. Eu quero viver. Eu quero ter coragem, eu quero ter esperança, eu quero ter fé. E a minha decisão pela vida, pela coragem, pela fé, vai influenciar aqui dentro da nossa casa. Vai influenciar o jeito como nós estamos nos alimentando, o jeito como nós estamos vivendo, o jeito como nós estamos nos tratando. Heráclito dizia, e essa é a frase mais conhecida dele, que nós não podemos tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Que toda vez que a gente entra, o rio já é outro. Ali está acontecendo um movimento, um remanso de transformações. O rio preserva o que ele é, mas se acrescenta de outras águas e vai fazendo um movimento e ele vai vindo a ser. Um constante processo de vir a ser. A santidade é um movimento assim, que faz com que cada vez mais a essência que está em cada um de nós floresça. Nós somos sublimes. Nós não somos perfeitos, mas somos sublimes. Você é sublime. E eu sei que às vezes você vive esquecido disso, porque lhe falta vida de santidade. E o que é essa tal vida de santidade? É a vida que nos coloca num exercício diário de ampliar a nossa consciência, de ampliar tudo aquilo que em nós nos ajuda a encontrar o eixo de nossa verdade pessoal. Na hipocrisia, eu não recruto a minha verdade porque eu fico tentando ser o que eu não sou. Fico tentando parecer, ter um remanso que não é o meu, ser um rio que não sou eu. É preciso estar em si. A vida de santidade, que não é uma vida de perfeição, é uma vida de busca, de cultivo, para que a gente não fique vitimados por aquilo que nos retira da santidade. Vida de santidade não é vida de perfeição, mas é vida de busca pela verdade. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei os defeitos que eu tenho, mas preciso saber ainda mais. Que quanto mais eu tomo posse dos meus defeitos, quanto mais você toma posse dos seus defeitos, maior será a sua capacidade de lidar com você. É impressionante, onde existe alguém querendo ser melhor, onde existe alguém querendo livrar-se daquilo que é miserável, que lhe puxa para baixo, todo um contexto, toda uma ambiência é favorecida. No seu ambiente de trabalho, por exemplo, se cada uma daquelas pessoas que compõem aquele ambiente decide ser cooperativo, ser cooperativa, deixar de lado a fofoca, deixar de lado o preconceito, o ambiente de trabalho fica ótimo, fica muito melhor. E ali existe uma busca. Mas as pessoas estão sendo perfeitas? Não. Elas continuam errando. Só que elas erram menos porque elas estão mais conscientes dos erros que já cometeram na vida. Como é que eu identifico que a santidade está acontecendo em mim? Quando eu percebo que não sou tão vítima mais daquilo que antes me fazia cair. Então, se eu tenho a tendência à fofoca, toda vez que a minha língua coça para falar, eu posso até começar, mas de repente, meu Deus, não é isso que eu estou querendo para mim. Toda vez que eu exponho a vida de alguém, toda vez que eu falo mal de alguém, eu estou me expondo muito mais do que estou expondo aquela pessoa. O que me agrega como ser humano falar mal de alguém? Isso é vida de santidade. Quando você continua tendo a tendência de falar mal dos outros, mas você escolhe não falar. Está vendo? Você não está perfeito.
mas você está atento às suas imperfeições, para que elas não prevaleçam, para que elas não fiquem muito maiores do que você, para que você não fique minada na sua incapacidade de decidir pelo melhor. Sabe, minha gente, o mais triste de viver na imperfeição, ser vítima dela, é porque a gente pouco experimenta a satisfação de ser quem somos. Que não se engane, aquela pessoa que não tem nenhum escrúpulo, nenhuma vontade de ser melhor, não faz nenhum esforço para superar aquilo que nela é precário, não se iluda. Essa pessoa está construindo um lugar de muita infelicidade. Pode ser que nem demonstre, mas a infelicidade já está ali. Toda vez que você ler um comentário maldoso que alguém deixou ali, seja numa rede social, hoje é o lugar em que as pessoas mais manifestam essa crueldade, essa maldade, não rebata não. Não retruque, não entre na briga, sabe por quê? Deve ser muito triste ser aquela pessoa. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro. Muito bem, algumas pessoas imediatamente disseram: mas quando alguém nos calunia, é impossível a gente não ficar ofendido, e aquilo não tem nada a ver com a nossa verdade. Claro, mas aí veja bem, eu não disse as calúnias que nos doem, eu nos disse as ofensas. Ofensa, na sua grande maioria, são situações que nos doem justamente porque estão conectadas a uma verdade que nós não gostamos de reconhecer. Se ofendeu, é porque de alguma forma despertou aquilo que você não gosta de mostrar. Pôs na vitrine aquilo que você faz de tudo para colocar debaixo da mesa. Calúnia é quando não há nenhuma conexão com a nossa verdade. O outro inventou uma história. Entra num ouvido e sai pelo outro, só vai doer o tempo de passar de um ouvido para o outro. Não é uma situação que nós vamos buscar alimentar, que nós vamos fazer ficar mastigando, né? Como a gente fala na linguagem rural, ficar ruminando. Não. Entrou no ouvido, saiu pelo outro. Agora, se o outro ofendeu, eu acho que sempre vale a pena perguntar: por que me ofendeu? Será que tem alguma conexão com a minha verdade? E se tiver, não perder a oportunidade de alterar. Afinal de contas, até quem não nos quer bem pode nos ajudar a crescer quando nos ofende, desde que a gente queira. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro. Muito bem, algumas pessoas imediatamente disseram: mas quando alguém nos calunia, é impossível a gente não ficar ofendido, e aquilo não tem nada a ver com a nossa verdade. Claro, mas aí veja bem, eu não disse as calúnias que nos doem, eu nos disse as ofensas. Ofensa, na sua grande maioria, são situações que nos doem justamente porque estão conectadas a uma verdade que nós não gostamos de reconhecer. Se ofendeu, é porque de alguma forma despertou aquilo que você não gosta de mostrar. Pôs na vitrine aquilo que você faz de tudo para colocar debaixo da mesa. Calúnia é quando não há nenhuma conexão com a nossa verdade. O outro inventou uma história. Entra num ouvido e sai pelo outro, só vai doer o tempo de passar de um ouvido para o outro. Não é uma situação que nós vamos buscar alimentar, que nós vamos fazer ficar mastigando, né? Como a gente fala na linguagem rural, ficar ruminando. Não. Entrou no ouvido, saiu pelo outro. Agora, se o outro ofendeu, eu acho que sempre vale a pena perguntar: por que me ofendeu? Será que tem alguma conexão com a minha verdade? E se tiver,
não perder a oportunidade de alterar. Afinal de contas, até quem não nos quer bem pode nos ajudar a crescer quando nos ofende, desde que a gente queira. De vez em quando Deus nos visita de maneira muito concreta através das pessoas. Aliás, ando pensando que é uma das formas privilegiadas que nós temos de receber a presença de Deus é através de um amigo de verdade. Digo isso porque é tão humano, né? Amar, é tão humano sofrer, é tão humano perdoar, necessitar ser perdoado, é tão humano errar. E o amigo é com quem nós dividimos diariamente as dinâmicas destes verbos. Quando falo amigo, eu coloco a possibilidade de que tenhamos dentro de casa uma mãe que seja também uma amiga, um pai que seja também um amigo, nas devidas proporções, né? Uma amizade que não ofusca o papel fundamental daquela pessoa na nossa vida. O primeiro papel do pai não é ser amigo, é ser pai. Mas ele pode ser um pai amigo. Quando nós encontramos em alguém a possibilidade de conjugar a mística cristã de maneira tão concreta, tão real, tão verdadeira, quando alguém, pelo mistério de ser quem é, nos acompanha, quando alguém no mistério de ser quem é, alivia a nossa existência. Eu não gosto de julgar sobre os outros as responsabilidades que são nossas. Eu tenho consciência de que algumas coisas que eu preciso, só eu posso me oferecer. Aliás, boa parte do que eu preciso, só eu posso me oferecer. É muito injusto que eu peça ao outro que me dê aquilo que só eu posso me dar. Por exemplo, amor próprio, né? Sou eu o primeiro a administrar o amor que mora dentro de mim, a minha experiência pessoal de ser quem eu sou, de ter de administrar todos os dias o sentido para a minha existência. Sou eu que tenho que abandonar todos os dias a ilusão de que a vida é perfeita, de que eu terei uma vida maravilhosa, de que tudo será esplendoroso. Não. Sou eu que preciso administrar diariamente a compreensão de que tudo está marcado pelo limite e que mesmo sendo marcada pelo limite, a vida pode ser boa. Eu não tenho que esperar do outro que a minha vida seja boa por causa dele, não. O primeiro passo para isso é aqui dentro do meu coração, na minha cabeça, quando eu faço a minha higiene pessoal, né? Da mesma maneira como eu preciso lavar o meu rosto, eu também preciso lavar a minha alma todos os dias para que caiam por terra todas as ilusões de que essa vida deveria ser perfeita, de que tudo será maravilhoso, de que tudo será esplendoroso. Não. Não é assim. Então todos os dias eu preciso fazer cair por terra o que não é verdadeiro. Já parou para pensar que muitas vezes nós não somos felizes porque nós passamos boa parte do nosso tempo idealizando a vida? Idealizando as situações, as realidades, ou até mesmo cometendo esse crime cruel de ficar preparando sempre para o futuro uma alegria que deveria ser vivida hoje. É aquela mentira, né, que a gente escuta, a vida começa aos 40, isso é mentira. A vida começa toda hora. Como se aos 40 nós tivéssemos condições de interpretar o que passou como algo que não valeu a pena, com a possibilidade de projetar um futuro como se agora a vida estivesse valendo. Não, a vida vale toda hora. Mesmo quando nós experimentamos a mais atroz de todas as dores, quando nós experimentamos a morte, a vida sempre vale a pena. Eu não tenho o direito de ficar aqui hoje projetando uma alegria para o futuro sem me interessar pelo cotidiano que me rodeia. Esse é o meu sentido. Assim como preciso lavar o rosto todos os dias de manhã, eu preciso lavar a minha alma para que caiam todos os excessos que infelizmente coloco e permito que coloquem sobre ela. É o primeiro passo, minha gente, para que a vida seja possível. É o primeiro passo para que a gente tenha condições de administrar
a existência com todos os fardos que são próprios dela. E nós não podemos abrir mão dos fardos que são próprios da existência. Não existe um sentido pronto. Por isso que eu gosto tanto do cristianismo, porque ele não nos ilude. Jesus em nenhum momento propõe aos seus seguidores uma vida maravilhosa e mágica, distante dos sofrimentos, distante das lutas, porque Jesus compreende a vida como ela realmente é. Ela pode ser maravilhosa, pode, mas ela também pode ser muito triste. E que é na arquitetura dessas duas possibilidades que nós nos posicionamos com a responsabilidade, então, de viver com dignidade aquilo que nos foi proposto hoje. E assim a gente é amigo, assim a gente é pai, assim a gente é irmão. Que há sofrimentos que estão ao nosso lado, que por mais que a gente seja solidário com aquele sofrimento, a dor continua sendo do outro. É o limite. É o limite que o pai precisa enfrentar todos os dias com o filho, ao olhar para aquela criança saindo com a sua mochilinha de ir para a escola, e o pai não ter condições de salvar aquela criança de todos os sofrimentos que ela terá de enfrentar naquele dia de aula. É assim que a gente ama muitas vezes, querendo colocar uma redoma de proteção para que o outro não sofra aquilo que nós precisamos sofrer para ser quem a gente é, mas aí nós cometemos uma injustiça. Você, se retirar o que você sofreu, se retirar as lutas que verdadeiramente você precisou travar para ser quem você é hoje, é provável que você não teria dado muito certo na vida, não. Então, no gesto de querer amar e proteger, nós queremos privar o outro de viver aquilo que realmente o fará crescer. Já observou como nós fazemos isso quando nós amamos? Aí a gente oferece ao outro um amor que desprotege. Muitas vezes, a nossa proteção é uma desproteção. Porque ao rodear o outro de todas as atenções e carinhos para que ele não sofra, nós estamos privando-o justamente do elemento mais humano, daquilo que nós podemos, que é inegável na nossa condição, que é justamente o fato de sermos limitados. Hoje eu precisei viver um dia rodeado pelos meus limites. Limites físicos, limites pessoais, humanos, psíquicos, emocionais. E mesmo assim, eu precisei dar conta da vida. Os meus amigos fazem parte desse processo. Mas o primeiro passo é sempre meu. E é aqui que Deus mora, minha gente. Nessa motivação. É aqui que a conversão precisa acontecer. É o que nós precisamos pedir a Deus todos os dias. Nós não queremos que Ele modifique a nossa vida. Nós queremos que Ele modifique quem somos. Porque se Ele modifica quem somos, é bem provável que naturalmente a gente modifique a vida que a gente vive. É aqui que Deus precisa agir, nesse núcleo central, onde o eu mora. Se é que nós podemos localizar onde é que o eu mora, né? Acredito que na nossa cabeça. Tudo que eu sou passa aqui pelo meu sistema cerebral, pela minha inteligência, pelas minhas aptidões. Tudo que você é passa pela sua cabeça. É por isso que eu digo sempre, né? Que a conversão é aqui. É no jeito como nós pensamos, é no jeito como nós olhamos para o Pai, é no jeito como nós olhamos para o Filho, é no jeito como nós olhamos para quem amamos. Por isso que o cristianismo é tão concreto. Porque ele modifica o nosso jeito de amar. Tá bom, eu quero amar, mas eu não quero colocar o outro numa redoma para receber o meu amor. Eu quero amar ao lado. Eu quero amar, mas sem privá-lo do sofrimento que ele terá de enfrentar quando a vida for dura para ele. E eu quero ser maduro o suficiente para entender que a vida é assim mesmo. Que eu não tenho o direito de criar dentro de mim um espírito de vítima que vai me justificar como um eterno fracassado. Porque às vezes acontece isso, minha gente. A vida, ao ser dura para cada um de nós, parece que nos dá o direito de um atestado de vítima que nós vamos sempre apresentar para justificar a nossa falta de coragem, a nossa falta de mobilidade, a nossa falta de esperança. Não é para ser assim.
Ninguém nos prometeu que seria fácil. Em nenhum momento Jesus prometeu aos seus discípulos que seria fácil. Veja a linguagem que ele usou. Faça uma visita aos evangelhos e você vai ver que em nenhum momento Jesus deixou de falar de luta, de espada, de processos dolorosos, de cruz. Eu não me identifico mesmo com algumas perspectivas, algumas maneiras de interpretar o cristianismo. Quando você identifica que Deus está te abençoando somente porque você está ficando rico, somente porque você está se livrando dos problemas. Você identifica que Deus está sendo uma bênção na sua vida porque Ele te faz vencedor o tempo todo. Tudo bem. Não é nenhum problema você pensar a vitória como uma vocação que Deus nos dá. Mas nós não temos o direito de desvincular a vitória do processo de luta. Nós não temos o direito de dizer, pague o dízimo nessa igreja e a partir de agora você será um homem ou uma mulher abençoada. Não é assim que Deus age. Ou até mesmo identificar que muitas vezes o insucesso é identificado como falta da presença de Deus na nossa vida. Não. Muitas vezes o insucesso é um processo natural das escolhas que nós fazemos e Deus estará lá do nosso lado sim, no momento do insucesso. Eu não estou diabolizado no momento do meu insucesso. Eu não posso identificar a pobreza do outro como uma manifestação da não predileção de Deus por ele. Não. Deus está em todos esses lugares. Deus está com os fracassados. Deus está com os pobres. Deus está na miséria. Ali onde existe o miserável, Deus está presente. E se por acaso nós, com a nossa atitude, conseguirmos quebrar o poder daquela miséria por força do nosso empenho, que está sempre agraciado. Eu gosto de dizer isso. Toda a ação humana que é de promoção do bem, que é de vitória, de transformação, já está naturalmente abençoada. É a graça de Deus agindo em nós. Eu não posso ser bom sem a graça de Deus agindo em mim. Até para eu me arrepender dos meus pecados, eu preciso da ação da graça em mim. E ali identificar que este processo, ele é humano, ele é natural. E eu não posso me opor àquilo que é humano em mim. Porque é no acolhimento dessa humanidade que Deus vai agir. É assim que Ele visita a nossa vida através de amigos. Que nos dão a palavra certa, que nos encorajam, que nos recordam que nós temos de estabelecer diariamente esse pacto com a existência. Para que a nossa religião seja frutuosa, minha gente. Para que nós não sejamos vítimas de um discurso alienante, de um discurso que nos desobrigue das responsabilidades humanas, que abraçadas às graças divinas, geram homens e mulheres realizados. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.